O governo americano apontou mais uma bazuca comercial contra o Brasil e ameaças de sanções secundárias pairam no ar, o que aprofunda essa crise diplomática que está longe de ser resolvida. E após uma semana do tarifaço histórico de Trump, a gente pode dizer que ainda estamos muito ou até mais distantes de uma solução para esse impasse. E é isso que a gente precisa falar nesse vídeo. E a grande notícia das últimas horas foi o anúncio do início oficial das investigações do Escritório de Representação Comercial do governo americano sobre práticas comerciais desleais do Brasil. E essa possibilidade já estava na carta do Trump, ele havia sinalizado que isso poderia acontecer, e agora tivemos o anúncio oficial. E antes de entendermos o que está sujeito à investigação, quais serão os itens alvos de investigação, a gente precisa comentar as reações do governo brasileiro nesses últimos dias, porque ou elas distanciaram ainda mais o Brasil de algum acordo ou de uma suspensão desse tarifaço, ou a gente continua no mesmo lugar sem nenhum avanço. E a gente pode citar primeiro a criação de um comitê com empresários e entidades mais afetadas por esse tarifaço. Essa foi uma das primeiras medidas tomadas pelo governo brasileiro. E o que disso pode sair? Ideias, debates, mas algo concreto para resolver a situação? Até o momento, realmente nada. Outra coisa que aconteceu foi um decreto-lei assinado pelo presidente Lula de reciprocidade econômica, o que daria a possibilidade do Brasil retaliar este tarifaço dos Estados Unidos. Ainda não houve uma retaliação, mas seria mais uma forma de retaliar a tarifa imposta pelo Trump contra as exportações brasileiras. Só que a verdade é que nós já tarifamos demais muitos produtos, não apenas americanos, mas do mundo todo. Se realmente o governo Trump ou o Escritório de Representação Comercial analisasse a fundo as tarifas impostas pelo Brasil de importação de vários itens, eles concluiriam que nós já tarifamos muito mais, até mesmo em alguns casos, do que esses 50% agora impostos pelo Trump. Mas enfim, o que a gente pode dar de reciprocidade ou tarifar de forma recíproca? É um absurdo aventar isso, mas está aí no menu de ameaças de respostas possíveis agora, já com o decreto-lei aprovado. E no campo da diplomacia ou da retórica, tivemos aquele post que até me faltam palavras para descrever, do presidente Lula comendo jabuticaba e oferecendo jabuticaba para o presidente americano. Enfim, eu vou deixar os comentários para vocês aqui embaixo, então comentem o que vocês acharam deste vídeo diplomático do Lula. Até aproveitando também, aqueles que já estão assistindo o canal há mais tempo e ainda não se inscreveram aqui, verifiquem abaixo se vocês estão inscritos. Caso não estejam, também ativem notificações, compartilhem o vídeo, deem um joinha, isso ajuda o YouTube a distribuir cada vez mais os nossos conteúdos. Mas essas foram, em essência, as reações ou respostas do governo brasileiro. E o que realmente impressiona até o momento é o nível de desprestígio do nosso governo com o governo americano. Porque nem obtivemos resposta dos americanos, isso já desde maio. Eu vou colocar aqui esta matéria de hoje até sobre o Geraldo Alckmin falando sobre essa iniciativa aqui da investigação sobre práticas comerciais desleais, e ele afirmando aqui que o Brasil ainda aguarda a resposta, que a gente encaminhou aos norte-americanos no dia 16 de maio um documento confidencial com um conjunto de sugestões sobre temas em que seria possível haver avanços. No entanto, a iniciativa não obteve resposta formal do governo norte-americano até o momento. E que agora, na terça-feira, houve mais a carta assinada junto com o chanceler Mauro Vieira, um novo documento solicitando formalmente uma posição do governo norte-americano. Foi entregue ao Howard Lutnick, que é o secretário do Comércio, e até o momento nada. Então, assim, a falta de prestígio nosso é impressionante. Não conseguimos nem iniciar o diálogo, nem começar alguma conversa para resolver os problemas. Mas, voltando à questão aqui do STR, né, o Trade Representative, o Escritório de Representação Comercial, o que é alvo de investigação que foi comunicado neste documento? Realmente são itens importantes e pode parecer apenas aqui retórica e não tem nada de substância por trás. Eu discordo, mas são temas relevantes. E aqui tem vários. Aqui tem uma matéria até da Infomoney resumindo os principais temas: PIX
e Big Techs. Big Techs, claro, por conta da censura do governo brasileiro, do judiciário, de várias empresas de tecnologia. Isso está inclusive na carta do presidente Trump. Depois eu falo do Pix, porque esse é um tema importante. As tarifas preferenciais, o Brasil já impõe muitas tarifas, que eu acabei de comentar, isso será analisado. Corrupção e Lava Jato, as decisões recentes de anular vários casos de condenação por conta do processo de Lava Jato. Lembrando que a Petrobras precisou entrar em acordos nos Estados Unidos por conta da Lava Jato, do que foi comprovado. Propriedade intelectual, até citaram a Rua 25 de Março como um exemplo de pirataria, que o Brasil não está combatendo isso. Etanol, sim, etanol, porque o Brasil está taxando o etanol importado em 18%, coisa que não fazia até 2018 praticamente. Então esse também é um problema. E também mencionam desmatamento ilegal. Então esses seriam os principais itens desta agenda, ou iniciativa de investigação deste departamento do governo americano. E aí, por que o Pix que está aqui agora também na mira? Que errei o botão aqui, ó. Eu coloco o Pix como um dos alvos da investigação sobre práticas comerciais desleais. Porque eles mencionam ali a vantagem de serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo brasileiro. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo vai se lembrar muito bem que na época eu comentei sobre isso, ainda em meados de 2020, quando o WhatsApp anunciou pagamentos pelo WhatsApp, pagamentos instantâneos, o que seria um grande sucesso. Certamente teria uma adoção rápida e seria vantajoso, mais barato e conveniente para muita gente. Só que houve um anúncio do serviço no Brasil pela Meta, Facebook, e poucos dias depois o Banco Central do Brasil disse: opa, não, isso não vai adiante porque tem risco para o nosso sistema de pagamentos brasileiros, porque ainda não passou alguma coisa, enfim. Inventaram algum pretexto para embasar a decisão de que, por hora, este serviço de pagamento eletrônico não poderia avançar, um serviço oferecido por uma empresa privada. Aí, em novembro de 2020, o que acontece? O Pix é anunciado, um sistema de pagamentos instantâneos desenvolvidos pelo governo brasileiro, lê-se Banco Central, e até aqui numa das notícias aqui diz que é um serviço que foi criado em parceria com as empresas brasileiras ou com o setor bancário. Não foi em parceria. É um serviço compulsório. Os bancos foram obrigados a participar desse sistema. Então, claro que aqui cabe uma investigação, porque não foi um ambiente de livre concorrência. Foi pelo contrário, foi não concorrência. O Banco Central vai impor o seu sistema, os bancos têm que oferecer por obrigação, compulsoriamente, e aí vamos ver quem vai ganhar esta concorrência de mercado. E claro que o resto da história, Pix aí, acabou dominando o mercado e pagamentos por WhatsApp, hoje é uma fração, não conheço ninguém que jamais recebeu um pagamento por WhatsApp, nem sei quem usa. Mas claro que aqui cabe algo a ser questionado sobre o Pix. Enfim, então eu não queria deixar de mencionar, porque é uma queixa aqui legítima. E garanto que não são apenas os americanos, o governo americano, que se queixa do que aconteceu. Mas enfim, é uma notícia que agrava a situação, porque agora há uma investigação em curso que vai colocar os holofotes ainda mais sobre as práticas brasileiras, dificulta uma negociação, sem dúvida alguma, isso dá mais alavanca para os Estados Unidos e não para o Brasil. E o governo brasileiro, até mais uma vez, assim, o que eles estão fazendo em termos de diplomacia, de rede social, é impressionante. Aqui, ó. Essa é de hoje mesmo, aqui na conta oficial do governo. O Pix é do Brasil e dos brasileiros. Parece que nosso Pix vem causando um ciúme danado lá fora, viu? Tem até carta reclamando da existência do nosso sistema seguro, sigiloso e sem taxas. Pix é nosso, my friend. Pois é. As redes sociais, inclusive as oficiais, viraram uma bizarrice no mundo inteiro e aqui no nosso governo não é diferente. Mas para encerrar, 2 pontos importantes. Eu mencionei as ameaças de sanções secundárias, e aqui é algo muito sério porque tem a ver com a guerra da Ucrânia depois que a Rússia invadiu o país.
Obviamente a situação lá não está avançando nada, Trump está decepcionado com Putin, que segue atacando a Ucrânia, a capital Kiev, e nada acontece, nenhum sinal de acordo de paz, cessar fogo. E uma das ameaças recentes do Trump, bem recentes, dessa semana ainda, é que se nada acontecer nas negociações de paz e cessar-fogo com a Rússia, países que ainda estão comercializando com a Rússia, importando petróleo, derivados, enfim, que ajudam a financiar o governo russo, esses países também serão sancionados, então essas seriam as sanções secundárias. E que países estão ajudando a Rússia comprando petróleo e derivados do país? Ninguém menos que o próprio Brasil, que em 2023 foi o principal comprador de diesel da Rússia. Em 2024 foi um dos maiores junto com a Turquia, e em 2025 segue sendo um dos maiores junto com a Turquia. Então Turquia e Brasil são os maiores importadores de óleo diesel da Rússia. Se isso continua, ou se nada avança no campo da diplomacia com a Rússia, agora o Brasil tem mais uma bazuca apontada pra gente, e a gente pode sofrer mais sanções agora por conta, não de questões comerciais ou políticas, como também o Trump falou na carta, mas por conta da guerra da Ucrânia. E como nós prosseguimos, e essa é a política de fato, a política externa de fato do governo brasileiro, é de se aliar com os piores regimes, que o pessoal gosta de chamar do eixo do mal, de fato, isso só joga contra o Brasil em qualquer negociação com o governo americano. E esse o último ponto, que é, eu quero colocar até aqui um post do meu amigo Hélio Beltrão. Eu não vou ler ele inteiro, eu compartilhei no meu Twitter, mas eu quero ler aqui somente os últimos parágrafos, porque resume bastante assim porque a situação é delicada e preocupa e ainda sem solução. E aqui ele diz o seguinte, ó: agora os Estados Unidos elencaram como primeiro motivo o tratamento às suas redes tech pelo STF. A pergunta é, será que o STF vai topar voltar atrás e deixar de perseguir as tech americanas? E será que volta atrás nas decisões de impunidade contra a corrupção, destacadas na comunicação? E será que o Lula vai parar a retórica anti-Estados Unidos e o alinhamento com o eixo do mal? Não tenho dúvida que isso afetará a decisão dos Estados Unidos. E será que vão abrir mercados aos Estados Unidos, como sugerido nesta investigação para mitigar as sanções? Não estou muito confiante em nenhum dos casos acima. E para complicar mais, a impressão da população não polarizada, nem lulopetistas e nem bolsonaristas, é cada vez mais de que o Bolsonaro parece estar priorizando sua própria anistia, antes da anistia aos não violentos do 8 de janeiro, antes da defesa da liberdade de expressão e da perseguição às redes, e antes de usar seu capital junto ao Trump para aliviar aos brasileiros. Os bolsonaristas alegam que, como a ditadura estilo venezuelana já foi implementada, a melhor defesa ao Brasil é torcer por e querer mais punições até que a ditadura acabe. Mas isso não está convencendo os não polarizados, que são maníacos por soberania pachequiana. Ainda não sabemos se no final o impacto dessas ações do Trump contra o governo Lula e contra o STF será positivo ou negativo para os resultados das eleições 2026, bem como para o Brasil voltar ao rumo da Constituição Federal. Por enquanto, estão ressuscitando o sujeito que já estava morto. Espero que, como nos anos 80, as instituições façam a correção de rota e as tarifas não sejam implementadas. Mas não estou confiante. Pois é, eu confesso que eu também concordo, porque não estou confiante. E as pesquisas mais recentes divulgadas mostram que o beneficiado nesta crise diplomática é mais Lula do que Bolsonaro. E se os eleitores de Bolsonaro defendem com unhas e dentes que tudo que aconteceu é por conta da atuação do Eduardo Bolsonaro junto ao Trump, isso favorece Bolsonaro ou é o contrário? Vou deixar a pergunta no ar, não tenho a resposta, deixo que vocês respondam, mas realmente é bastante complicado. E a ideia de pedir por mais punições ao Brasil, ou mais sanções, mais tarifas de Trump, achando que isso vai mudar alguma coisa, tá em Venezuela. Há quanto tempo está sendo sancionada também pelo governo americano e outros regimes? Não é assim que vai se mudar um regime. Mas enfim, é realmente complicada a situação, ainda nenhum avanço, o impasse prossegue e sem nenhuma luz ainda no fim do túnel. Então só nos resta torcer para que se consiga uma solução o mais rápido possível e que as tarifas sejam removidas. Vamos orar, é o que restou. Espero que vocês gostem desse vídeo,
compartilhem e voltem no próximo. Valeu!